Olá, aprendiz! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar o tema educação para o consumo. Esse tema, ele é muito importante, principalmente para vocês que estão começando a ter uma independência financeira, né? Então, nós temos uma relação com o dinheiro que às vezes pode ser um pouco conturbada, né? É um grande tabu na nossa sociedade, na verdade, falar sobre dinheiro. Então, às vezes, vocês podem até ter dúvidas, né, de como fazer a gestão do dinheiro, como é que eu faço para poupar, como é que eu faço para investir. E às vezes tem até vergonha de perguntar, ou não sabe para quem perguntar, para quem recorrer, né? Porque falta um pouco na nossa cultura essa questão da educação para o consumo, ou seja, eu ter conhecimento para saber consumir as coisas, para saber o que eu compro, o que eu não compro, né? Como é que eu faço a gestão do meu salário. Então, vocês que estão começando, é muito importante buscarem cada vez mais conhecimento sobre educação financeira, sobre orçamento, né, financeiro pessoal, sobre o que é economizar, o que é poupar, o que é investir, para que vocês já comecem de uma forma correta, né? Vocês já comecem fazendo uma gestão do salário de vocês de forma adequada. Então, a aula de hoje, gente, ela é só uma introdução realmente a esse tema, mas que eu espero que seja algo que mexa com vocês, né? Que mostre para vocês o quanto é importante eu saber consumir correto, né? E esse saber consumir correto é diferente de uma pessoa para outra, porque vai muito de encontro aos sonhos e aos objetivos que uma pessoa possui. Então, eu posso ter sonhos que sejam muito diferentes do de vocês, e vocês diferentes uns dos outros. Então, nós precisamos ter o conhecimento, né, sobre como transformar um sonho, né, em realidade. Eu preciso saber o que é consumismo, por que é algo ruim, né, para mim, para a sociedade, para o meio ambiente. Eu preciso saber como é que eu organizo a minha vida financeira, e aí com esse conhecimento eu vou adequar a minha realidade e aos meus objetivos, ok? Então vamos, né, começar a falar sobre esse assunto. Então, quais são os benefícios da educação financeira? Você não vai encontrar nunca nenhum motivo, né, para você não estudar educação financeira. Você não vai achar isso. Você sempre vai achar o quê? Muitos benefícios, muitas coisas boas que você vai poder colher se você buscar, né, cada vez mais conhecimento sobre educação financeira, sobre educação para o consumo. E não é só ter o conhecimento, é aplicar, tá? Porque nada basta eu, por exemplo, eu li um livro, eu entendi do assunto e eu não fazer nada de diferente no meu dia a dia, né? Eu li o livro, eu vi que, poxa, estou fazendo errado, preciso mudar. Mas eu só ficar, né? Só ficar no pensamento que eu tenho que mudar, não vai fazer sentido. Então, a educação financeira é uma coisa prática. Ela tem que ser primeiro aprendido na teoria e ela tem que imediatamente ser executada na prática para que ela traga para nós, ó, esses benefícios. Então, eu coloquei alguns, mas a gente poderia, né, listar muito mais benefícios. Então, primeiro, equilíbrio das finanças pessoais, né? Então, você poder ter as suas finanças pessoais equilibradas. O que significa isso? Significa que você recebe o teu salário, você consegue pagar as tuas contas, os teus gastos, sobra dinheiro, você consegue com essa sobra de dinheiro, né, investir, ou se for o teu objetivo naquele mês, comprar algo que você estava querendo. Enfim, você tem esse equilíbrio entre necessidade e desejo, entre razão e emoção, tá? Preparar para imprevistos financeiros. Todos nós estamos predispostos a, no nosso dia a dia, né, se deparar com algum tipo de imprevisto que vai precisar de dinheiro. Por exemplo, se uma pessoa tem carro, né,
qualquer momento o carro pode, né, ter uma peça que estrague, vai ter que trocar, né, vai ter ali o custo da peça, da mão de obra. Pode ser que, né, Deus o livre, a pessoa bata o carro e ela não tenha seguro, então ela vai ter que arcar com as despesas, às vezes, do carro dela e de quem ela bateu. Um imprevisto que é muito comum, a gente pode a qualquer momento ficar doente, né? A gente está suscetível a isso. Então, às vezes você precisa de um medicamento que você não consegue lá no SUS, às vezes você precisa ir num médico específico que você não consegue ir no SUS. Enfim, nós estamos aí, né, como eu falei, à disposição dos imprevistos. Né? E o nome já diz, é um imprevisto, não é uma coisa que você queria nem que você planeja, mas que acontece. E aí imagina se acontece justamente esse imprevisto, você vai precisar de dinheiro e você não tem nada de dinheiro. Aí você vai ter que fazer o uso de empréstimo, de parcelar no cartão de crédito, de usar o limite do cheque especial. Então você vai tomando decisões que podem ser que não sejam benéficas para você. Então, se nós temos esse equilíbrio das finanças pessoais, se todo mês a gente conseguiu um determinado capital e poupando, a gente pode ir montando a nossa reserva de emergência, que é justamente para imprevistos. Reduzir a possibilidade de se endividar. Então, se você está tentando manter o equilíbrio, né, você está controlando ali o que você paga, o que você gasta, o que você recebe, né? Se você está fazendo isso no mês a mês, você tem aí a tua reserva de emergência para situações imprevistas. Tudo isso faz com que você fique longe do endividamento, né? Endividar significa que você tem muitas dívidas que você não consegue pagá-las em dia, tá? E aqui eu até coloquei em negrito para chamar atenção, né? Preparar o caminho para a realização de sonhos. Todos nós temos sonhos e muitos dos nossos sonhos têm alguma relação, né, com o dinheiro, ou seja, muitos dos nossos sonhos, para que se realizem, eu vou precisar de dinheiro, né? Claro, nós temos sonhos que não tem, que são sonhos aí, de certa forma, imateriais, mas muitas vezes a gente esbarra nessa questão de, meu sonho é fazer uma viagem para determinado país. Como é que eu vou fazer essa viagem? Eu vou precisar de dinheiro, né? O meu sonho é casar. Eu quero ter uma grande festa de casamento. Vou precisar de dinheiro. Então, na maioria das vezes, os nossos sonhos estão atrelados, sim, né? Para a realização deles, estão atrelados à questão do dinheiro. Quando eu tenho e pratico educação financeira, eu estou caminhando, né, em prol para chegar até os meus sonhos. Quando eu não tenho educação financeira, eu estou ali, né, na tentativa e erro, ou esperando que o sonho, né, se realize e caia do céu, ok? Então vamos lá. Qual que é a relação dos sonhos com os nossos projetos? Né? Então aqui eu coloquei 3 perguntas. Ó. O que é um sonho? Você já parou para pensar em quantos sonhos você possui? Você já pensou no que realmente você tem feito para realizá-los? Então, todos nós temos sonhos, né? Não vai existir uma pessoa que não tenha sonho. Sonho é algo que você quer conquistar, que você quer muito, que você deseja muito, que quando você conquistar, isso vai te trazer, né, uma grande realização. Só que o sonho, quando ele está só como um sonho, ele está só na nossa cabeça, tá? Então ele está só ali no nosso pensamento, na nossa imaginação. Eu preciso pegar esse sonho, transformar ele num projeto e no dia a dia começar a batalhar, começar a correr atrás para que esse projeto aconteça e que lá no final o meu resultado seja o sonho ter se transformado em realidade. Vamos pegar um exemplo? Vamos imaginar que você tem um sonho de cursar uma determinada faculdade, tá? E que essa determinada faculdade, ela é particular, ela não é pública. Então, você vai ter os custos da mensalidade, que dependendo do curso, são bem caros. Então, esse é o teu sonho. Eu quero, né, eu quero ser tal profissão, quero fazer tal curso.
E para isso eu preciso, né, juntar um determinado capital para que eu possa, sei lá, vamos pensar assim, me bancar 2 anos, que aí provavelmente eu já consigo um estágio remunerado e aí eu já tenho renda, né, para começar a pagar o meu curso. Mas eu preciso juntar 2 anos de curso para que eu possa iniciar, tá? Isso pode ser o teu sonho. Ele só vai deixar de ser sonho, né, de estar na tua imaginação, no momento que você transformar ele num objetivo, em algo mais palpável. Como é que eu faço isso? Elaborando um projetinho, né? Então, a partir de hoje, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, aquele outro, né? Eu vou criando etapas, vou atribuindo metas, inclusive metas financeiras, para que no final desse meu projeto, por exemplo, daqui 2 anos, eu tenha juntado o capital que eu pretendia, tá? Então, o sonho, ele é algo que está na nossa cabeça, que está muito relacionado ainda só ao emocional. Quando eu desço ele para o degrau de projeto, eu transformo ele num objetivo, algo mais palpável, que eu vou atribuir pequenas tarefas e metas para que eu consiga conquistar. Então, essa pergunta aqui, ó, você já pensou no que realmente você tem feito para realizá-los? Muitas vezes nós ficamos só tristes, desmotivados, pensando, eu não realizo os meus sonhos. Mas o que você está fazendo para realizar? Eu não posso depender só dos outros para realizar meus sonhos. Eu não posso ficar imaginando que isso vai cair do céu, que de repente ele vai se realizar automaticamente. Então eu preciso transformar ele num projeto para que eu comece a no dia a dia, com dedicação, persistência, enfrentando as dificuldades, eu consiga começar a realizá-lo. Só que aí o que acontece? Nós, seres humanos, nós temos medo daquilo que é diferente. Nós temos medo das mudanças. Então, nós nos sentimos bem quando nós estamos, de certa forma, assim, acomodados, seguros. Vou dar um exemplo. Vamos pensar que tem uma pessoa que ela não suporta o trabalho dela, não gosta, ela vai todo dia assim, totalmente desmotivada, ela não gosta do trabalho dela, não gosta do que ela faz. Mas ela está trabalhando já nesse local há 5 anos, tá? Então, provavelmente ela já faz aquela atividade com segurança, muitas vezes sem nem pensar, porque ela já pegou o domínio daquela tarefa. Mas vamos pensar que ela não gosta, tá? E aí, vamos pensar que ela viu no anúncio lá no jornal, na internet, uma vaga numa empresa que é justamente na área que ela sonha em trabalhar, tá? Muitas vezes ela pode fazer o quê? Vou me candidatar, vou atrás, vou batalhar por essa vaga, tendo em vista que eu não gosto do que eu faço. Mas algumas vezes ela pode pensar assim, melhor eu ficar aqui. Eu não gosto do que eu faço, mas eu já sei fazer. Se eu for para essa outra empresa, eu não sei como é que é lá, eu não sei como é que são as pessoas, eu não sei o quanto que é difícil essa atividade nova, eu não sei fazer, eu vou ter que aprender. Então a gente começa a criar desculpas para a gente às vezes não sair da nossa zona de conforto. Porque na tua zona de conforto você está se sentindo seguro. Quando você vai para o novo, para algo que é diferente, você vai sair dessa zona de conforto. Então, isso é claro que vai mexer com você. Então, às vezes, nós criamos desculpas e pensamos, não, melhor eu ficar aqui. E às vezes a pessoa vai continuar infeliz, mas se sentiu melhor ali na zona de segurança, de conforto. Então, nós às vezes arrumamos algumas desculpas para não alcançar os sonhos. Olha só, algumas delas, né? Não tenho tempo suficiente. Eu tenho medo, eu não tenho dinheiro suficiente, né? Não é possível que eu faça isso, eu não vou saber fazer isso. Agora não é o momento. Se eu fico criando essas desculpas para mim, eu vou de repente aceitando isso, sabe? Eu vou entendendo que isso é verdade. No meu consciente, eu vou assumindo isso como verdade. E os meus sonhos vão ficando cada vez mais distantes. Então, não tenham medo, olha, de sair da zona de conforto. Não tenham medo do julgamento das outras pessoas, porque muitas vezes a gente não faz as coisas porque a gente pensa, o que os outros vão falar de mim.
né? O que os outros vão achar dessa minha decisão. Não tenha medo de fracassar. Você foi lá, fez, não deu certo, você vai entender por que não deu certo, né? E vai refazer da forma correta. Ou vai para outro caminho. Então, nós temos que tomar cuidado com essas desculpas que a gente vai arranjando, porque isso pode sim ser uma barreira e impedir o alcance dos nossos sonhos. Então, ok, né? Entendido o que é um sonho, então como é que eu vou fazer para torná-lo um projeto? O que é um projeto? O projeto ele implica num esforço temporário, tá? Empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado que você quer, né? Na direção do sonho ou dos objetivos que se quer concretizar. Lembra o exemplo que eu dei? Que você queria você ia juntar dinheiro, né? Para que você pudesse, né, atuar lá na faculdade particular 2 anos. Né? Então, ou seja, o projeto ele tem um início, ele tem um fim, ele é temporário. Então, às vezes, aquele tempo que você está ali juntando dinheiro para esses 2 primeiros anos da faculdade, pode ser que seja, assim, um tempo bem desgastante, né? Que você vai ter que abrir mão de outras coisas, porque você está ali juntando aquele dinheiro. Mas é muito importante a gente lembrar disso, ó, que é temporário, né? Que vai ter um fim e que aí, em sequência, eu vou conseguir realizar o que eu pretendia, né? Então, o resultado vai ser satisfatório. Então, quais são os aspectos de um projeto? Independente, gente, aqui de que tipo de projeto é. Né? Quando nós estamos falando de sonho, nós estamos falando do nosso projeto de vida, né? O que nós queremos. Mas às vezes vocês vão trabalhar numa empresa que vocês vão fazer parte de projetos. É muito comum nas empresas, quando eles precisam realizar alguma coisa, eles criarem projetos. Então, independente do tipo de projeto, todos eles vão ter essas 6 características, tá? Então, a primeira é a que eu até comentei anteriormente, que eles são temporários, então ele tem um início e ele tem um fim, tá? O projeto não é para o resto da vida, não. Daí ele seria um programa. O projeto tem uma data de início, então eu vou começar hoje, e tem uma data de fim. Então eu vou começar hoje e os próximos 2 anos eu vou estar nesse projeto de juntar dinheiro para a faculdade particular. Então é o início hoje e vai ter um fim daqui 2 anos. Tem que ser, tá? Planejado, executado e controlado. Então, primeiro você vai ter que sentar e vai ter que planejar. Você vai ter que desenhar o teu projeto, você vai ter que fazer conta, por isso que a gente até falou na aula anterior da importância, né, da matemática, do raciocínio lógico. Então, você vai ter que planejar, fazer conta, desenhar, estruturar o teu projeto. E você vai, daí, na sequência, executar. Também não adianta ficar só no planejamento. Aqui, ó, dá até para a gente pegar o exemplo que às vezes a gente faz alguns projetos de fazer novos exercícios físicos, né? Cuidar da saúde, fazer uma dieta assim, alimentar. Então, às vezes, o que a gente faz? Fica só no planejamento, né? Planeja e nunca executa. Então, também não vai adiantar. Então, planejei, estruturei meu projeto, agora eu vou executar. E durante a execução eu tenho que ir controlando, eu tenho que ir vendo o que está dando certo e o que não. Porque às vezes você vai ver, tem algo que não está dando certo. Por quê? Porque eu planejei errado ou eu executei errado. E aí dá tempo de eu corrigir isso no meio do caminho, tá? Então, como resultado, né, um projeto vai gerar um produto, um serviço ou um resultado. Né? No nosso caso, se nós estamos fazendo um projeto de vida com os nossos sonhos, nós vamos ter resultados, tá? São desenvolvidos em etapas que se sucedem em uma sequência progressiva. Lembra que eu comentei já de que você vai fazendo tarefas, pequenas tarefas, uma na sequência da outra. Então, primeiro eu vou fazer isso, depois vem esse outro, depois esse outro. Tá? Por quê? Porque quando eu quebro um grande objetivo em pequenas partes, fica mais fácil de eu realizar. São realizados e gerenciados por pessoas, então sempre, né, os projetos vão ter pessoas envolvidas, e são executados com recursos
limitados. Todos, né, os recursos que nós temos são limitados, se não todos, a maioria deles. Olha um recurso que é totalmente limitado, o nosso tempo. Né? Então, às vezes, a gente quer fazer tanta coisa e a gente não tem tempo para tudo isso. Por quê? Porque o tempo é limitado. Outra coisa, o dinheiro é limitado. Você recebe um determinado valor X de salário. Então, você não pode fazer tudo que você quer já de cara, porque às vezes o teu salário não permite. Né? Então, nós trabalhamos em cima de recursos limitados. Por isso que nós criamos projetos. Porque se nós tivéssemos recursos ilimitados, tempo de sobra, dinheiro de sobra, aí a gente não precisaria fazer nada disso, ok? Então, quando eu estou, né, montando lá o meu projeto, eu tenho que ter muito em mente o que eu quero ser, né, ou o que eu quero ter, são os meus sonhos, e como que eu vou conseguir. Então, o projeto ele vai estabelecer o como, o passo a passo. Se eu ficar só no âmbito do sonho, eu só vou ficar lá pensando o que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de ter, né? Se eu desço para a etapa do projeto, para transformar esse sonho num objetivo e em meta, eu vou dizer como, qual que é o caminho, qual que é o passo a passo para que eu realize isso, ok? E aí nós vamos nos deparar no meio do caminho com a questão da emoção versus a razão, tá? Não tem como a gente né, não falar desses dois itens. Então, primeira coisa, nós já vimos em uma das aulas que o ser humano ele é um ser dotado de inteligência, portanto dotado de razão. Né? Nós temos toda a nossa parte emocional, mas nós não somos guiados, nem podemos ser guiados só pela emoção, só pelo instinto. Né? Nós temos a razão para poder nos auxiliar também. Então é importante ter em mente que o consumo, ou seja, o ato de eu comprar algo, não pode ser movido apenas pela emoção, ou pior, pela emoção imposta por meio de propaganda ou de imposição social, como a necessidade de manter um determinado status. Então, tem pessoas que às vezes se perdem na parte financeira porque toda vez que elas veem um produto, a emoção fala mais alto e elas querem adquirir. Então, às vezes, é um produto que ela nunca viu na vida, que né, ela nunca nem passou pela cabeça dela que ia precisar disso, mas ela viu uma determinada propaganda, aquilo chamou a atenção dela, e às vezes ela não para fazer uma conta e ver, eu posso ou não posso adquirir? E além disso, não é nem você ter dinheiro suficiente, mas eu preciso disso? Né? Realmente, isso vai fazer a diferença na minha vida? Então, tem muitas pessoas que às vezes deixam a emoção tomar conta das decisões relacionadas ao consumo. E aí é um perigo, tá? Aí pode ser um caminho para o endividamento, um caminho para o consumo, né, desenfreado, para o consumo não consciente. E pode estar prejudicando a realização dos sonhos, porque aí você compra tudo no presente e você deixa de pensar no futuro. Tá? Então, professora, então eu tenho que usar só a razão? De maneira nenhuma, né? Nós não podemos nem ser só racional, nem só emocional. Nós precisamos dos dois, nós precisamos desse equilíbrio. Então, eu preciso, né, usar a emoção, claro, porque às vezes você quer um determinado produto que aquilo vai te deixar muito feliz, muito motivado. Então, isso talvez vai fazer bem para você. Mas você tem que usar a razão junto e ver se é aquele momento para adquirir aquilo, se realmente é aquela marca, né? Se realmente eu preciso comprar agora ou se é melhor eu guardar dinheiro e comprar daqui uns meses, tá? Então é esse tipo de trabalho que nós temos que fazer entre emoção e razão. Troca intertemporal, esse nome, né? Pode ser um pouquinho difícil. O que será que é intertemporal? O que é essa troca? Então, do ponto de vista financeiro, podemos falar que se você gasta muito dinheiro no presente, você poderá ter problemas no futuro.
A expressão troca intertemporal está relacionada aos efeitos das escolhas que fazemos hoje, no presente, sobre nossas vidas amanhã, no futuro. Então, vamos pegar o exemplo do cartão de crédito, né? O que é um cartão de crédito, tá? Não de débito, de crédito. O cartão de crédito, ele te fornece um limite que você pode comprar e pode pagar através da fatura. Então, se você passa o cartão de crédito à vista, ele vai cair na próxima fatura, tá? Então, por exemplo, a minha fatura vence dia 10. Então, eu comprei hoje e passei lá no crédito à vista. Então, no dia 10 do próximo mês, eu vou pagar isso que eu comprei agora, tá? Mas, às vezes, eu posso até parcelar isso, tá? Eu posso parcelar em 2, 3, 10, 12, 15 vezes, tá? Então, o que acontece? Hoje, né, pode ser que eu vou lá numa loja, vejo um celular. Eu não posso pagar à vista ele, mas a loja fala lá, ó, você pode fazer em 10 vezes no cartão de crédito. Opa, vou fazer, né? Vou lá e passo o cartão de crédito em 10 vezes. Aí vou lá numa outra loja, quero comprar um sapato. Aí o sapato eu também não posso pagar. Aí a loja fala, olha, esse sapato eu consigo fazer em 4 vezes no cartão de crédito. Vou lá e passo o cartão de crédito. E vamos pensar que eu vou fazendo isso sucessivamente. Claro, vai depender do limite do teu cartão, tá? Mas o que acontece? Quando você tomou a decisão de parcelar algo, significa que você já tem o produto, né? Você está levando o produto para casa, você vai pagar ele, por exemplo, nos próximos 10 meses, nos próximos 4 meses, nos próximos 6 meses, depende de quantas vezes você parcelou. Então, a decisão que você tomou hoje já está consumindo o teu dinheiro no futuro. Então, de repente, de tanto você passar o teu cartão de crédito, né, por exemplo, pode ser que você já nos próximos meses nem possa comprar mais nada, porque você já comprometeu o teu futuro com as compras parceladas que você fez. Não precisa ser só no cartão de crédito, pode ser no carnê da loja também, tá? Então eu tenho que tomar cuidado. Significa que eu não posso usar o cartão de crédito, que eu não posso parcelar as coisas? Não é isso. Eu só tenho que lembrar que eu preciso pensar nos meses futuros também. Se esse parcelamento que eu vou fazer hoje, se ele vai prejudicar o futuro ou não, ok? Eu trouxe um exemplo aqui, tá? Para poder entender melhor o que é essa troca intertemporal. Então, suponha que você deseje comprar um produto de informática no valor de R$ 1.000 e você possui apenas R$ 600, ou seja, falta R$ 400 para que você possa comprá-lo. Então, sei lá, você quer comprar um celular que é R$ 1.000, você só tem 600, está faltando 400. Você faz um estudo do seu orçamento para avaliar se é possível comprar esse produto e verifica que você consegue poupar R$ 100 por mês. Seguindo esse planejamento, você levaria 4 meses para ter o dinheiro suficiente para adquirir o produto. Mas, se você quiser comprar o produto imediatamente, há uma forma de manipular o tempo e adquirir o produto antecipadamente. Você pode buscar dinheiro em outras fontes, tomar um empréstimo, por exemplo, né, no valor de R$ 400 e com isso adquiri-lo hoje. Simples, não? Não é bem assim, né? A situação não é tão simples quanto parece, porque em geral a antecipação de consumo traz consigo um custo chamado pagamento de juros sobre o valor emprestado que lhe permitiu adquirir o produto no presente. Nesse caso, como você antecipou o seu consumo, terá de pagar prestações de valor maior do que R$ 100, né, por mês, ou pagar um número maior de prestações de R$ 100 do que pagaria se tivesse decidido poupar primeiro para depois comprar o produto. Então vamos pensar assim, eu ia comprar esse celular de milão, só que eu vi que eu só tenho R$ 600, tá faltando 400. Mas se eu faço lá o estudo, eu vejo que eu posso todo mês guardar R$ 100, então daqui 4 meses eu poderia voltar lá na loja e comprar à vista. Claro, se o valor do produto não mudar, né? Mas, se você quer muito comprar naquele dia, você teria que buscar um jeito de manipular isso.
Vamos pensar que você tem uma conta corrente e que o banco deixou para você disponibilizado um limite do cheque especial. É um dinheiro que você pode sacar a qualquer momento. Então você vai lá e saca os R$ 400. Só que a partir desse momento você está devendo para o banco. E ele não vai querer só os R$ 400 de volta, ele vai cobrar por ele ter emprestado esse dinheiro para você, que é o que a gente chama de juro. Então, teu celular já não vai mais, você não vai ter pago mais R$ 1.000. Você vai ter pago, né, 1.000 e depende quanto o banco vai te cobrar de juro, ok? Outro lado do exemplo. Você deseja comprar o mesmo produto que custa R$ 1.000. Verifica a sua conta e percebe que você tem toda essa quantia. Então, você quer comprar um celular de R$ 1.000 e você tem R$ 1.000. Na hipótese, você tem duas opções. Ou você compra o produto hoje, vai lá e paga à vista, gastando toda essa quantia, ou você pode deixar para fazê-lo daqui a 4 meses. Se você escolher deixar para comprar o produto daqui a 4 meses, você pode colocar o seu dinheiro na poupança ou em outro investimento e passar a receber um prêmio por ter postergado o consumo. Ou seja, você poderá ser recompensado ao realizar uma troca intertemporal, abrindo mão de algo que poderia ter hoje. Para daqui, a 4 meses, você poderá comprar o produto e ainda lhe sobrará uma quantia. Nesse caso, a postergação do consumo traz consigo o recebimento de rendimentos. Então, eu quero que vocês entendam isso. No primeiro exemplo, você quis antecipar o consumo. Então, você não tinha o dinheiro, você pegou emprestado, você antecipou. Então, por isso, você vai ter que pagar juro para quem te emprestou. No segundo exemplo, você tinha o dinheiro, em vez de você gastar, você poupou e investiu. Então, você colocou o teu dinheiro para você comprar, você vai comprar o produto, mas daqui a um tempo, mas você investiu esse dinheiro para que ele renda juros, só que agora é ao teu favor. Agora não é você que vai pagar juros, é o banco no qual você investiu que vai pagar para você. Então, quando eu postergo o consumo, quando eu deixo para comprar depois e invisto aquele dinheiro, eu vou receber rendimentos, tá? Quando eu antecipo o consumo, porque eu não tinha dinheiro, então eu empresto dinheiro, eu vou pagar juro, tá? E quando eu postergo, quando eu tinha o dinheiro, eu investi e eu postergo esse consumo, eu deixo o dinheiro rendendo lá, eu vou receber juros, ok? Então, a troca intertemporal, ela é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, eu não consigo pagar o valor disso, mas se eu parcelar, eu consigo pagar o valor da parcela. Só que às vezes você nem faz a conta do valor da parcela para ver quanto que subiu o valor do produto. Né? Às vezes o produto fica bem mais caro do que se você pagasse, juntasse, pagasse à vista. Ou você vai se apegando tanto ao valor da parcela que você vai fazendo tantas compras achando que vai poder pagar a parcela e depois você tem lá uma fatura de cartão de crédito tão alta que você já não pode gastar mais nada nos próximos meses. E se no meio do caminho você está trabalhando com um projeto para a realização de um sonho, pode ser que você já não consiga mais, cumprir aquilo que você tinha planejado. Necessidade versus desejo. Então, do mesmo jeito que a gente viu lá, que nós vamos ter emoção versus razão, que nós vamos ter que achar um equilíbrio entre os dois, o mesmo acontece aqui. Qual que é a diferença entre necessidade e desejo? Necessidade é algo que é necessário, é vital ao ser humano, tá? Então, é aquilo que eu realmente preciso. Eu não posso viver sem aquilo. Diferente de desejo. Desejo é algo que eu quero muito, mas que eu quero, especificamente aquela marca, aquele modelo. Então, é como se eu desse uma cara para algo que eu quero comprar, que eu desse uma marca para algo que eu quero. Quer ver? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Todos nós temos necessidade de nos alimentarmos. Então, bateu a fome, eu tenho que comer. Então, há necessidade de comida, ok? Então, eu poderia, por exemplo, fazer arroz, feijão e alguma mistura e isso mataria a minha fome. A partir do momento que bateu aquela fome, mas eu penso assim, eu queria ir naquele restaurante chique que abriu aqui na cidade.
Então, eu estou dando uma cara, eu estou dando uma marca para algo que eu quero. Então, eu transformei essa necessidade num desejo. Outro exemplo, todos nós temos uma necessidade de nos locomovermos. Então, às vezes você usa o transporte público, às vezes fica muito difícil, você tem a necessidade de ter um carro próprio, uma moto. Mas a partir do momento que você diz assim, não, mas eu quero ter aquele carro, aquela marca, modelo, naquele ano zero. Então, eu transformei isso num desejo. Então, os nossos recursos financeiros, eles devem satisfazer nossas necessidades primeiro, mas na medida do possível podemos atender os nossos desejos. Uma pessoa, é muito difícil que ela fique feliz e motivada se ela só atender necessidade, né? É impossível que a pessoa não tenha alguns desejos, né? Queira algo que seja daquela marca, daquele modelo. Então, os desejos, gente, não são ruins, né? Eles nos dão prazer, determinam aquilo que queremos para o futuro. Só que eu não posso ser só movida a desejo. Eu preciso, de novo, encontrar um equilíbrio. Como é que eu encontro esse equilíbrio? Cuidando do meu salário, fazendo a gestão, fazendo um orçamento, vendo quanto que eu tenho de dinheiro disponível, né? Então, quando eu faço a gestão do meu salário, eu consigo, né, tanto atender as necessidades quanto alguns desejos. Eu nunca vou conseguir atender todos. Então, ao lidar com seus recursos financeiros, procure ter sempre em mente que o dinheiro é um mero instrumento para atender às necessidades e desejos, realizando sonhos, por isso você deve saber administrá-lo. Se você souber administrá-lo, você vai conseguir atender os seus desejos, mas aos poucos. Eu não posso ser imediatista e querer atender todos hoje, nesse momento, que aí provavelmente eu vou, né, cair em ciladas aí financeiras. Então, como é que eu faço para transformar o sonho em projeto? Tá? Tem alguns passos. O primeiro passo, eu preciso saber exatamente aonde eu quero chegar, né? Saber exatamente aonde você quer chegar. Deve definir qual é exatamente o objeto do teu sonho. Então, às vezes, você tem muitos sonhos. Talvez você vai ter que elencar prioridades, né? Elencar qual deles você vai querer trabalhar primeiro, né? Porque também, se eu colocar todos, transformar todos em projeto, talvez fique difícil. Então, eu tenho que saber exatamente qual que é o meu sonho que eu estou transformando em projeto, tá? Então, por exemplo, meu sonho é ser médica, tá? Um exemplo. Então, eu preciso estabelecer exatamente isso. Então, eu quero fazer medicina, né? Eu preciso fazer medicina já que eu quero ser médica. Então, eu preciso deixar isso bem claro. No segundo passo, eu vou estabelecer metas claras e objetivas para o seu projeto. Então, irá detalhar o como vai realizar esse sonho. Então, você vai fazer aquelas tarefas, né? Aquele passo a passo. Então, por exemplo, primeiro, preciso estudar X horas por dia, né? Segundo, preciso passar no vestibular da faculdade pública. Plano B, né? Terceiro, preciso também passar no da faculdade particular para ser, né, uma possibilidade. Enfim, por exemplo, quarto, trabalhar, né, em determinada área para ir juntando o valor que eu preciso para os custos, mesmo se for faculdade pública. Então, eu vou criando eu vou criando passo a passo do que eu tenho que seguir, né? Quando eu detalho o como, fica mais fácil de eu enxergar que é possível alcançar aquele sonho. Não quer dizer, gente, que vai ser fácil, né? Não é só porque você transformou num projeto, colocou no papel que isso vai se realizar. Vai depender muito de você. Terceiro passo, internalizar a visão de futuro trazido pela perspectiva de realização do projeto. É o passo de se motivar, né? Eu até coloquei aqui, ó, sim, eu posso. Então, o que acontece? Às vezes eu vou montar um projeto, às vezes ele é longo, às vezes ele vai ter, sei lá, uma duração de 5, 10 anos. Né? Então, às vezes eu posso olhar lá e pensar, puxa, vai demorar tanto, nossa, olha quanta coisa que eu tenho que fazer, né? Para no fim lá talvez não dar certo. Então, pode ser que no meio do caminho você comece a desmotivar. E não dá para ser assim.
você tem que motivar, você tem que buscar a motivação interna e pensar, eu vou passar por tudo isso, né? Eu vou fazer todos esses passos, eu vou me dedicar, eu vou superar os desafios, porque sim, eu posso e eu quero, né, realizar aquele sonho. É importante estabelecer, né, etapas intermediárias. Então, né, naquele passo a passo, você estabelecer, né, micrometas. Então, por exemplo, a primeira meta era passar no vestibular. Puxa, eu passei. Isso já é uma vitória, já é algo a ser comemorado. Ah, eu consegui, eu conquistei ali um estágio. Né? Então, a cada etapa, eu consigo juntar com o quinto passo, que é ir comemorando. Então, fica mais fácil de eu me manter motivado, tá? Se eu não deixar para só olhar lá no final, lá no final, depois de 10 anos, puxa, alcancei. Não dá, você vai se desmotivar no meio do caminho. Então, nessas etapas intermediárias, você tem que ir, né, conseguindo visualizar que você está conquistando. Eu penso assim, né? Por exemplo, quando eu faço a agenda das coisas que eu tenho para fazer no dia, né? Então eu organizo o meu dia, porque lembra que um dos nossos recursos limitados é o tempo. Então, como é bom durante o dia você ir fazendo um check, ou você passando uma marca-texto, ou você riscando aquilo que você foi cumprido, né? Não dá uma sensação de satisfação? É a mesma coisa aqui, é no meio do caminho, nessas etapas intermediárias, você poder ir vendo de que você está alcançando, você está conquistando, né? Você está sendo produtivo, ok?